Nesta aula a gente vai falar sobre funções contínuas em um intervalo. Algumas definições, inicialmente algumas definições. Olha só, definição. Uma função f é contínua à direita em x igual a a, quando o limite de f de x, quando x tende a pela direita, for igual a f de a. Então, é a primeira definição aí que a gente vai precisar. Uma função f é contínua à direita em x igual a quando o limite de f de x, quando x tende a pela direita, for exatamente igual a f de a. Um esboço gráfico dessa definição seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, e vamos supor que aqui esteja o a. Aqui está o a. Aqui. Ó. E aqui esteja o f de a. Pronto. Ó. É isso aqui que quer traduzir. Essa é a tradução geométrica, né? A função f ela é contínua à direita de a. Por quê? Porque o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é exatamente igual ao f de a. Tá? A outra definição é análoga. Uma função f é contínua à esquerda em x igual a a, quando o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, for exatamente igual ao f de a. Então, o esquema seria algo mais ou menos assim. Aqui está o a, aqui está o f de a, né? Aqui está o a, aqui está o f de a. Aqui está o f de a. Está acontecendo algo mais ou menos assim. Ó. Pronto. Tá? O que a gente observa? Que o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é exatamente o f de a. Então, são essas duas definições que a gente vai precisar para definir funções contínuas em um intervalo. Tá? A continuidade à esquerda, à direita em x igual a a e à esquerda em x igual a a. Bom, próxima definição. Agora sim, definindo função contínua em um intervalo. Uma função f é contínua em um intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Então, devagarzinho para a gente entender. Olha, se eu quiser verificar se uma função é contínua no intervalo aberto mn. Quero verificar se uma função é contínua no intervalo aberto mn. O que você vai fazer? Você vai considerar um a pertencente a esse intervalo e verificar se o limite de f de x quando x tende a a é exatamente igual ao f de a. Acabou. Agora, algumas variações, olha só. O que significa dizer, o que eu tenho que fazer, melhor dizendo, para verificar se uma função é contínua no intervalo mn, fechado em m, aberto em n. Aqui são duas continhas. A primeira continha é o seguinte, você vai considerar um número a pertencente ao intervalo aberto mn e mostrar que o limite de f de x quando x tende a a é exatamente igual ao f de a. E agora aqui é um outro detalhe, você vai ter que mostrar também que a função é contínua à direita de m. Aí é a primeira definição, à direita de m. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a m, pela direita, é exatamente igual ao f de m. Aí a gente está usando a primeira definição. Tá? Bom, então, aqui está tranquilo, aqui está tranquilo. O que você tem que fazer para mostrar que uma função é contínua em um intervalo da forma mn? Ó, duas contas também. Você deve considerar um a pertencente ao intervalo aberto mn e mostrar que o limite de f de x quando x tende a a é exatamente igual ao f de a. Que mais? Você vai ter que mostrar que a função é contínua à esquerda de n, ou seja, o limite de f de x quando x tende a n pela esquerda é exatamente igual ao f de n. Tá? Então tem uns detalhes aí para a gente observar, tá, pessoal? E por fim, se eu quiser mostrar que uma função é contínua no intervalo fechado assim, ó, mn. Três continhos você vai ter que fazer aqui, né? Quais são? Você vai ter que mostrar, dado um a no intervalo aberto mn, limite de f de x quando x tende a é exatamente igual ao f de a. Você vai ter que mostrar que a função é contínua à direita de m e vai ter que mostrar que ela é contínua à esquerda de n. Três continhos aqui nesse caso. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Esse exemplo diz o seguinte, mostre que a função f de x igual a 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ela é contínua no intervalo de menos 1 a 1, é contínua nesse intervalo. Então, conforme nós discutimos, você vai ter que fazer aqui três continhas, né? Três situações. Primeiro, você deve considerar um a no intervalo aberto de menos 1 a 1 e mostrar que o limite de f de x quando x tende a é exatamente igual ao f de a.
Depois, você deve mostrar também que f é contínua à direita de menos 1 e deve mostrar que ela é contínua à esquerda de 1. Tá? Para mostrar que ela é contínua à direita de menos 1, você tem que mostrar que o limite de f de x quando x tende a menos 1 pela direita é igual a f de menos 1. Para mostrar que f é contínua à esquerda de 1, você tem que mostrar que o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é igual ao f de 1. Então, devagarzinho para a gente entender. Vamos lá. Então, quero demonstrar isso aí. Vamos à justificativa, demonstração. Considere A pertencente ao intervalo aberto de menos 1 a 1. E agora a gente vai calcular o limite. Ó. Assim, limite de f de x quando x tende a A é igual a limite quando x tende a A de quem? Olha só, pessoal. De repente você poderia estar me perguntando assim, mas professor, por que eu não posso fazer um único caso? Considere A um número pertencente a esse intervalo fechado. Considere A um número pertencente a esse intervalo fechado e calcular o limite de f de x quando x tende a A. Por uma questão de definição, pessoal. Olha só. Só tem sentido falar de limite de f de x quando x tende a A se esse A estiver for centro, vamos dizer assim, de algum intervalinho tal que todos os x desse intervalinho pertencem ao domínio da função, pertencem a esse intervalo. Então, eu não posso generalizar, por exemplo, se o x for menos 1. Opa, se o x for menos 1, não existe um intervalinho em torno de menos 1, de tal forma que todos os x desse intervalinho esteja aqui nesse intervalo. Por isso que a gente tem que dividir em casos, tá? Só um detalhe. Bom, então eu estou considerando um A pertencente ao intervalo de menos 1 a 1. Então vamos lá. Limite de f de x quando x tende a A é igual a limite quando x tende a A de quem? De 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? Vou fazer aqui na frente. Igual a quem? Aqui a gente tem uma diferença, o limite da diferença é a diferença dos limites. Isso é limite quando x tende a A de 1 menos limite quando x tende a A de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pouco mais. Vamos passar aqui para frente agora. Isso é igual a quem? Limite de uma constante é a própria constante, 1 menos. Limite da raiz é a raiz do limite. Você pode escrever raiz de... Observa, eu sei que eu estou procurando fazer todas as passagens, tá, pessoal? Agora, se você pode, né? Se o seu professor permite você pular algumas passagens aí, não tem problema nenhum, não. Tá? Limite quando x tende a A de quem? De 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Que vai ser igual a 1 menos, olha só. Limite quando x tende a A de 1 menos x ao quadrado é 1 menos A ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Opa, mas veja bem. 1 menos raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado é exatamente o valor da função f quando eu substituo x por A. Ou seja, isso aqui é o f de A. Então, a primeira parte está mostrada. Olha só, por que está mostrado? Eu tenho que considerar um A pertencente ao intervalo aberto de menos 1 a 1 e mostrar que o limite de f de x quando x tende a A é exatamente igual ao f de A. Pronto, a primeira parte está mostrada, né? Agora, o que mais a gente deve mostrar? A gente deve mostrar que f é contínua à direita do menos 1, tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos colocar um ponto aqui e vamos escrever assim, ó. Além disso, vou calcular agora o limite à direita de menos 1. Limite quando x tende a menos 1 pela direita de f de x é igual a limite quando x tende a menos 1 pela direita de f de x, que é raiz quadrada de quem? Opa, não é raiz quadrada ainda não, né? 1 menos a raiz quadrada, né? 1 menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E aí, pessoal, pelas mesmas justificativas aqui, você vai concluir que isso aqui vai ser 1 menos raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado, né? Porque as propriedades dos limites
laterais funcionam bem como as de limites, né? Então funciona tudo bem certinho aqui, tá? Então vamos ganhar algum tempo aqui. O que é isso aqui, ó? 1 menos raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado. É o valor da função 1 ao quadrado? Não, menos 1 aqui, né? Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Porque é quando x tende a menos 1 pela direita, tá? O que é isso aqui? É exatamente o valor da função f quando eu substituo x por menos 1. Isso é o quê? É o f de menos 1. É o f de menos 1. Então, olha só. Limite de f de x quando x tende a menos 1 pela direita é exatamente igual ao f de menos 1. Opa, isso está mostrando, então, que f é contínua à direita de menos 1. À direita de menos 1. E pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que a f é contínua à esquerda de 1. Então, vamos colocar assim, ó. Analogamente, limite de f de x quando x tende a 1 agora pela esquerda é exatamente igual ao f de 1. Isso mostra que f é contínua em qual intervalo? Intervalo de menos 1 a 1. Pronto. É assim que você mostra que uma função f é contínua em intervalo de menos 1 a 1.